É aí que a diferença não é que foi uma cruz, a diferença é que quem estava nesta cruz. A diferença não é que os soldados humilharam, surraram, chicotearam, cuspiram, blasfemaram, humilharam, colocaram uma coroa de espinhos, uma veste escarlate e cravaram alguém em uma cruz. Não, não é essa a diferença. Porque se tivesse sido com qualquer outra pessoa, teria sido cruel, violento, dramático, injusto, terrível, horroroso, mas só teria causado a morte de quem estava ali. Agora, a diferença é que aquele que foi cravado no madeiro não era um simples homem, ele era Deus. Aquele que foi cravado no madeiro era aquele que a Bíblia chama de Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus eterno. Ele estava cravado naquela cruz. É aí que, se eu olho para Jesus e o vejo só como um grande profeta, um grande iluminado, o ser mais iluminado que já viveu, aquele que tinha mais luz de todas as pessoas, um grande líder, um grande mestre, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior administrador, como as pessoas hoje em dia estão chamando Jesus de tudo quanto é jeito. Se eu vejo Jesus dessa forma, então a cruz não tem a eficácia e o poder, nem a mensagem que realmente ela tem. Porque quem estava cravado na cruz era Deus feito homem. Era o Criador do universo, aquele que sustenta todo o universo simplesmente pela palavra do seu poder. Bilhões e bilhões de sistemas solares e buracos negros por todo o universo. Ele os sustenta pela palavra do seu poder. Chama cada estrela pelo seu nome. Quem estava cravado naquela cruz é aquele que é chamado na Bíblia de o primogênito de toda a criação. Aquele que está acima de tudo e de todos, o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele estava cravado naquela cruz. E isto faz com que aquela cruz seja a cruz. Isto faz com que aquele momento no Monte Calvário se torne o momento mais importante de toda a história, antes ou depois daquele instante. Veja que o texto que nós acabamos de ler, ele só fala de uma pessoa, Cristo. Cristo. Ele começa dizendo que Cristo é o mistério de Deus e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Há pessoas que buscam sabedoria, conhecimento. Há pessoas que buscam mistérios. E a Bíblia fala que Cristo, ele é o mistério de Deus. E nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer Cristo. Ele continua e diz que foi a Cristo que nós recebemos. E é nele que nós precisamos andar. Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ele diz que nós precisamos estar radicados, enraizados em Cristo. Nós precisamos fincar as nossas raízes na pessoa de Cristo. Ou seja, aprofunde as raízes da sua vida em Jesus. Busque nele a vida, como a árvore, ela aprofunda as suas raízes e vai buscar os nutrientes no solo. Nós precisamos buscar a nossa vida em Cristo. Ele é a nossa vida. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto. Ele diz: eu sou a videira, vocês precisam estar ligados a mim. Ele continua
E diz que nós precisamos estar edificados e firmados nele, em Jesus. Significa que ele tem que ser o chão da nossa vida, o fundamento da nossa vida. É sobre ele que eu preciso construir a minha vida, a minha história, os meus pensamentos, os meus princípios, os meus valores, o que eu acredito, o que é importante para mim, os meus relacionamentos, tudo tem que estar fincado, enraizado, edificado, firmado, calçado em Jesus. Eu não posso construir a minha vida, e é o que o texto diz, em cima de filosofias vazias. Isso não falta. Naquela época já existia um monte, e até hoje tem um monte. Eu não posso edificar a minha vida, construir a minha vida em cima de princípios desse mundo. Eu tenho que parar e perguntar a mim mesmo se esses princípios são verdadeiros ou não, se eles são segundo Cristo ou não. Eu não posso construir a minha vida em cima de ensinos humanos, ensinos de homens, tradições de homens. É o que o texto vai dizendo. Eu não posso também construir a minha vida em cima de visões, de revelações, de experiências sobrenaturais que alguém diz ter. Esse não pode ser o meu chão, esse não pode ser o meu fundamento. Eu não posso colocar minhas raízes nisso, eu não posso buscar vida nisso. Ele fala de pessoas enfatuadas, ou seja, cheias de si, que alegam visões, revelações, elas mistificam a fé. E ele fala, não, você não pode construir sua vida sobre isso, e nem sobre regras do que tocar, provar, fazer, não fazer, que na verdade nada mais são que um culto de nós mesmos. Ele fala lá no final que esse tipo de vida, de regras, é apenas um culto de si mesmo. Pode tocar, não pode tocar. Pode fazer, não pode fazer. Isso não é o que a palavra de Deus ensina. Ele fala, você precisa estar em Cristo, enraizado nele, fincado nele. Ele é seu chão, seu fundamento. Você recebe dele, você vive nele, você anda nele. É isto. Eu não posso também construir a minha vida em cima de uma severidade com o meu próprio corpo. É o que ele fala sobre rigor ascético, lá no verso 23. Porque naquela época já havia gente que praticamente se mutilava. A história conta isso, mas isso existe até hoje. As pessoas feriam-se a si mesmas como se Deus fosse ficar satisfeito com isso. Hoje em dia, são poucas, talvez, as que fazem isso. Em alguns países, isso existe mesmo. É triste. Há pessoas que se açoitam, fazem penitências, mas há pessoas que não fazem isso fisicamente, mas fazem isso na cabeça, na mente, nas emoções, se mutilam por dentro, em nome da fé, em nome de Deus. E aqui ele está falando, não é nada disso, não é nada disso. Há pessoas fazendo sacrifícios, se punindo, como se isso fosse agradar a Deus. Ele fala, você não pode construir sua vida achando que você pode se aperfeiçoar pelo seu próprio esforço. Eu não vou ficar mais perto de Deus por cumprir festas, dias sagrados, cerimônias. Ele fala aqui de pessoas que ficavam julgando as outras por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Ele fala, isso tudo era sombra do que ainda havia de vir. A realidade já veio, Jesus veio. Quando Jesus veio, o que era antes dele passou, porque aquilo era só para falar dele. Então, quando ele veio, não tem mais razão de existir. Eu não posso também construir minha vida, ele continua, sobre outras pessoas, como se elas fossem árbitros, juízes, guias, mediadores, intermediários entre eu e Deus. Não, nunca, jamais. Há um só Deus e um só mediador, aquele que fica entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia fala que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia fala que todos nós temos livre acesso a Deus. Qualquer pessoa que se aproxima do trono da graça com um coração verdadeiro e sincero vai encontrar socorro, vai achar misericórdia e vai receber graça. Não importa quem seja. Não há ninguém especial, super ungidos. Não existe Cristo. Só Cristo. O meu chão, o meu fundamento é Ele. As raízes da minha vida precisam estar nele. E aí ele dá razão. No texto Paulo diz, sabe por quê? Porque nele habita em um corpo toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus habita num corpo toda a plenitude de Deus. Ele é Deus em toda a sua plenitude. E aí ele vai aí adiante, diz assim, não só isso, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O que é principado e potestade? Principado e potestade são os poderes visíveis e os poderes invisíveis, os poderes deste mundo e os poderes do mundo espiritual. Ele, Jesus, é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, todo poder que existe no universo, seja ele qual for, econômico, social, político, bélico, financeiro, espiritual, religioso, seja qual for, se sujeita e tem que se submeter a Cristo. Ele é o cabeça. Tudo está debaixo dele. É a ele que se sujeitam todos os poderes visíveis e invisíveis nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí que ele mostra que tudo que veio antes de Jesus apontava para Jesus. E como eu disse, agora que Jesus já veio, tudo que antes apontava para ele deu lugar a ele, porque ele veio. Agora me suporte mais um pouquinho. O que realmente aconteceu naquela cruz? Eu já falei sobre quem estava na cruz. E isso faz aquela cruz ser a cruz. Mas o que aconteceu na cruz? Primeiro, a Bíblia diz nesse texto que nós lemos que Deus perdoou todos os nossos pecados. Ele não perdoou alguns deles. Ele perdoou todos eles. Uma coisa é eu dizer Deus perdoou nossos pecados. Outra coisa é eu dizer Deus perdoou todos os nossos pecados. Há uma diferença. Porque perdoar os pecados, alguém pode dizer assim, sim, perdoo aqueles, mas não estes. Mas quando eu digo todos, todos são todos. E por quê? Por uma única razão, porque o justo Jesus morreu por nós, os injustos, para nos levar a Deus, é o que a Bíblia diz em outro texto. Porque ele, também diz a Bíblia, Jesus carregou no seu corpo, sobre o madeiro da cruz, os nossos pecados. Porque ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, Jesus, nós fomos sarados. Ele tomou o seu e o meu lugar. O castigo que era nosso, ele tomou sobre si. O juízo que era para nós, ele recebeu. É aí que a Bíblia fala, lá na carta de João,
que Jesus é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro, por toda a humanidade. E é por causa disso que não há mais nenhum sacrifício a ser feito. O sacrifício acabou. Eu preguei aqui alguns meses atrás sobre o último sacrifício, porque os sacrifícios eram oferecidos no templo lá em Jerusalém constantemente, diariamente. Os sacerdotes viviam naquela rotina de oferecer sacrifícios pelos pecados deles mesmos, porque eles eram também pecadores e imperfeitos, e pelos pecados do povo que vinha trazer os seus sacrifícios. Mas um dia, Jesus, que a Bíblia chama de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se ofereceu naquela cruz. E quando ele se ofereceu, a Bíblia fala que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício de Jesus, seu Filho, como sendo o sacrifício perfeito e eterno em nosso lugar. E daquele momento em diante, acabou. Por isso Jesus disse, está consumado. Não há mais culpas a serem expiadas. Eu não tenho que viver 10, 20, 30 vidas para expiar as minhas culpas. Eu não tenho que ir para algum lugar, ficar lá purgando meus pecados, para depois, quem sabe, eu ter uma chance. Não, isso não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é que o que Jesus fez naquela cruz foi poderoso demais. É a mensagem da cruz. Nós fomos perdoados por causa do que Jesus fez em nosso lugar. Mas ele continua e diz que é assim porque o escrito de dívida que constava de ordenanças e que era contra nós foi riscado, inteiramente removido e cravado na cruz. É o que diz o texto. O escrito de dívida era como se fosse a sentença da pessoa. Ela era colocada sobre o madeiro da cruz. Ali estava a acusação. Por que aquela pessoa estava sendo crucificada? Sobre a cabeça de Jesus colocaram Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eles não tinham mais nada para colocar. Ele não tinha pecado. Ele não tinha culpa alguma. Quando uma pessoa era presa, eles cravavam muitas vezes na porta da cela o escrito de dívida, que era por que ela estava presa, a dívida dela. O que a Bíblia está dizendo aqui, nessa linguagem que hoje em dia a gente não entende muitas vezes, mas que naquela época era muito clara para todo mundo, porque era o dia a dia deles. O escrito de dívida significa que Jesus tomou a nossa dívida, a nossa culpa, o nosso pecado, e ele o cravou na sua cruz. Quando Jesus morre naquela cruz, ele não estava morrendo por ele estava morrendo por você e por mim. Não foi por ele. Ele foi morto como meu substituto, como seu substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele era o Cordeiro de Deus se oferecendo por nós. E o que é forte é que ele assume a nossa dívida e a paga. Ele chegou, assumiu a nossa dívida e disse para você e para mim, está pago. E você diz, não é justo. E ele fala, não, não é. É graça. Não é justo. É graça. É um favor que você recebe sem merecer. E isto é o Evangelho. E agora, diz a Bíblia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquilo que nos separava de Deus foi tirado, foi removido. Tudo que era uma condenação para nós, aquele escrito de dívida, tudo que representava o juízo ou a maldição que a quebra da lei de Deus trazia sobre nós, acabou no alto daquela cruz. Agora, é aí que a Bíblia fala que Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso está em Gálatas capítulo 3. Você pode ler depois.
Olha o que isso significa. Significa que quando Jesus foi para a cruz, algo extraordinário aconteceu. Porque a maldição da lei era o juízo de Deus sobre quem quebrava a lei. Isso, só isso. A maldição da lei era o juízo de Deus que vinha sobre aquele que quebrava a lei. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado sendo consumado gera a morte. A maldição da lei é isto: o juízo de Deus sobre quem quebrava a lei. O juízo de Deus sobre o pecado, que é a quebra da lei de Deus. Só que Jesus foi para a cruz e recebeu todo o juízo no meu e no seu lugar. Ele nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi pendurado no madeiro, em nosso lugar. Por isso, toda a maldição acabou naquele momento, de uma vez por todas e para todo sempre. Porque, como diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É aí que você não tem que viver quebrando maldição, porque a maldição estava sobre Jesus. E ele foi punido em nosso lugar. Eu nunca esqueço uma história que Billy Graham contou quando pregou aqui no Rio de Janeiro, há tantos anos atrás. Ele falou que quando você está numa floresta e a floresta está pegando fogo, o único lugar seguro para você ficar é numa clareira. É um lugar por onde o fogo já passou e queimou tudo. Ou seja, não há mais nada lá para ser queimado. Se você ficar ali, tudo ao seu redor pode estar em chamas, mas você não vai ser queimado. E ele disse que o Calvário é a clareira de Deus, porque o juízo de Deus passou pelo Calvário e pela cruz e consumiu tudo. E quem se refugia em Cristo está seguro. Só que ao fazer isso, eu termino aqui, algo incrível aconteceu. Porque o texto continua dizendo que ele despojou, Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus se entregou naquela cruz e assumiu a nossa dívida, apagou, cravou o nosso escrito de dívida no madeiro, cancelou nossa dívida, nos perdoou, se fez maldito em nosso lugar e nos libertou. O que aconteceu foi que ele desarmou os principados e as potestades, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na sua cruz. Por quê? Porque o poder do adversário, do diabo, está na condenação e na culpa, está no pecado. Quando o homem se afastou de Deus, o homem se tornou refém do império das trevas por causa disso. Mas quando Jesus veio, a Bíblia fala lá em Hebreus que por sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O que está dizendo ali é que quando ele se entrega na cruz e paga a nossa dívida e perdoa nossos pecados, ele tira do inimigo a arma que ele tinha para nos destruir. É aí que nós sofremos. Nós passamos por lutas, angústias, provações, privações, choramos, temos dificuldades, temos dores, sim, mas o inimigo não pode nos destruir. A Bíblia diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Nós estamos em Cristo. Ele despojou. E a palavra despojar, eu quero ser rápido aqui,
significa que alguém arranca de sobre si os trapos que o apertavam e joga fora. É como se todos os adversários estivessem ali sobre a cruz de Jesus, e quando Jesus então dá o seu brado, está consumado, ele arranca tudo aquilo de sobre ele e os lança fora. E mais que isso, ele os expôs publicamente ao desprezo, e a expressão ali na língua original é a que era usada para um general que, vencendo uma batalha, tomava os soldados do exército vencido, o exército inimigo vencido, e os trazia numa procissão atrás dele, diante de todo o povo, para mostrar quem tinha vencido. Lá vinham os soldados vencidos atrás do general vencedor. Eles vinham atrás, cabisbaixos, derrotados, seguindo o vencedor. Quando Jesus morre naquela cruz, o que parecia ser uma derrota foi a maior vitória de todos os tempos. Jesus venceu no alto da cruz. Eu preciso compreender isso. A pergunta que fica, e eu termino aqui, é: será que eu creio nisto? Será que eu creio nesta mensagem? Essa é a mensagem da cruz. Está aqui. Jesus fez isso tudo. Mas fez por quem? Por nós. Por você, por mim. O que eu vou fazer a respeito disso? Nada? Você me dizer, que bom, legal. Ou eu vou crer nisso, confiar nisso e descansar nisso. Ou eu vou colocar os meus olhos em Cristo e eu vou firmar a minha vida nele e caminhar nele e andar nele. Por isso ele diz: se é assim, ande em Jesus, apoie-se em Jesus, coloque suas raízes nele, confie nele, descanse no que ele fez, porque o que ele fez é seu, é meu, é nosso. E ele fez na cruz. É simples. É Cristo em nós, a esperança da glória. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Continue orando. Você diz: eu quero conhecer a Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero crer no que Jesus fez na cruz em meu lugar. Eu aceito a mensagem da cruz, eu aceito que o que Jesus fez na cruz foi por mim, e eu quero conhecer Jesus e andar nele. Eu preciso desse amor na minha vida. Se você é essa pessoa, onde você estiver me ouvindo, eu queria orar junto com você. Queria que você pudesse orar comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu escolho crer, confiar apenas em Ti. O Senhor entregou sua vida por mim naquela cruz e eu aceito. Aceito o Teu perdão, aceito o Teu amor, aceito a Tua graça e Te agradeço que eu possa ser transformado pelo Teu amor, pelo poder do sangue que o Senhor derramou na cruz em meu lugar. Liberta-me, transforma-me. Eu recebo o Teu perdão. Eu Te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador, meu guia, meu mestre, meu rei. Em Teu nome, Jesus. Amém. Se você estava afastado da comunhão com Jesus por algum motivo, e hoje você diz: eu quero voltar à comunhão com Jesus. Você está me ouvindo, ou não importa onde você está, você diz: eu quero voltar à comunhão com Cristo. Eu tenho talvez olhado muito as pessoas, a igreja, os homens, mas eu quero olhar a Cristo, eu quero seguir a Cristo, eu quero andar com Cristo. Se você quer hoje, diga isso para Ele. Diga assim: eu estou de volta, eu me rendo, me entrego a Ti. Em nome de Jesus.